Tudo bem? Vamos aqui começar um curso que eu sempre quis fazer, eu já estava adiando para fazer um curso sobre Copilot. Essa é a aula introdutória, a gente vai ver um pouquinho sobre o Copilot, sobre as licenças, sobre como utilizar, quando utilizar. E aí nas próximas a gente começa já na prática, criando um Copilot do zero, entendendo as entidades, os gatilhos, os tópicos e tudo mais que o Copilot traz para a gente. Mas o que é o Copilot? O Copilot, ou Power Virtual Agent, como ele era chamado antigamente, ele é o chatbot da Microsoft, né? Nós temos aqui, ele é o chatbot da Microsoft, que é totalmente low code, você consegue criar ele do zero pelo Copilot Studio sem ter a preocupação de codar, não precisa saber Python, não precisa saber R, não precisa saber nenhuma linguagem, somente entender ali o Copilot Studio e suas funcionalidades, né? Ele faz parte da Power Platform e ele se integra nativamente tanto com Power BI quanto com Power Automate e com o Dataverse. Então você consegue utilizar todas essas funcionalidades sem o maior problema, né? Ele facilita tanto a parte de automação, porque ele consegue se integrar com o Power Automate através de fluxos que podem retornar valores, dados, né, direto do próprio chat, como ele melhora tanto a eficiência operacional de maneira que ele possa responder, por exemplo, perguntas que podem estar setadas em um documento, um FAQ, ele traga todas essas respostas apenas com os gatilhos corretos, né? A gente tem quais vantagens, né, da integração? Ele tem uma interface muito intuitiva. Ela é criada por blocos, onde você vai colocar um bloco em cima, o bloco de gatilho, seguido de uma ação, uma condicional. Ela é intuitiva e ela cria fluxos de conversa, né? São vários tópicos que são definidos através de blocos e criam toda a interação, toda a construção do Copilot. E além disso, ele pode se integrar, né, não somente com a Power Platform, como com Microsoft Teams, você pode colocar ele em um site externo, linkar ele ao WhatsApp através, por exemplo, de uma integração com a Twilio, né? Então, o Power Virtual Agent, nosso Copilot, ele não é limitado, ele tem muita integração, ele está se expandindo, a Microsoft está cada vez mais aumentando as tecnologias integradas ao Copilot e garante também toda a segurança e conformidade que a própria Microsoft traz com o Azure e todas essas tratativas da infraestrutura de nuvem da própria Microsoft, né? Agora vamos falar um pouquinho de licenças. Quando a gente está pensando no licenciamento do PVA, do nosso Copilot, ele atende diversas necessidades, né? Desde pequenas empresas até grandes corporações, ele vai atender isso através dos diferentes tipos de licenças que a Microsoft disponibiliza. Ele é basicamente baseado em dois fatores: o número de sessões que o chat vai ter, então quantas vezes o chat vai ser utilizado, e o tipo de implantação, se vai ser pelo Microsoft 365 ou o Dynamics 365, certo? E a gente tem aí o primeiro, que é o licenciamento baseado em sessões, onde cada interação do usuário e o chat ele se considera como uma conversa iniciada, se baseia na interação e vai entendendo ali quantas sessões foram utilizadas num período ali de um mês e você vai pagando conforme a necessidade do bot, né? Segundo, a gente tem o licenciamento por usuário, então você vai dar a licença para aquele usuário específico do seu tenant para que ele possa utilizar, gerenciar e administrar os bots. Então, assim, você pode adicionar o PVA como uma solução à parte, se você já utiliza produtos da Microsoft. E aí você tem uma solução um pouquinho mais econômica, por assim dizer. E também você tem o licenciamento para organizações grandes, que você vai envolver ali planos personalizados, conversar com o agente de venda da Microsoft e tudo mais. Isso é pensando assim numa escalabilidade, você já entra em contato com uma pessoa mais interna da Microsoft, discute sobre o tamanho da sua estrutura, de quantas pessoas vão utilizar, de quantas licenças você vai precisar, e você consegue ali definir uma melhor tratativa para você não gastar tanto se você fosse utilizar as licenças anteriores, né? Então, a gente consegue entender que o que? O PVA, o Copilot, ele tem um licenciamento muito flexível e escalável, né? Uma empresa pequena consegue utilizar, assim como uma empresa grande consegue utilizar, todas partindo desse pressuposto do quanto ela vai utilizar, do quanto ela pretende gastar, certo? A partir disso, a gente tem aqui uma olhada em quais usos possíveis a gente pode ter para o Copilot, né? Primeiramente, como eu citei, um bot de FAQ, de perguntas frequentes. Geralmente um site vai ter ali o seu FAQ setado numa página, com as perguntas em que os usuários eles mais perguntam, assim, por exemplo, vamos dizer um site de vendas, geralmente a pessoa vai querer saber
a média do frete, né, de valor, de tempo de entrega. E você consegue automatizar, se você tiver um Copilot integrado ao seu site de vendas, por exemplo, a pessoa pode entrar diretamente no Copilot e perguntar quanto tempo demora para tal cidade, né? Quanto tempo demora para o meu, pro meu CEP. E aí, já tem um pulo do gato, a gente consegue mandar esse CEP para um Power Automate, configurar uma automação onde ele retorne o valor baseado na localização, por exemplo. Então você consegue reduzir, né, sem ter a necessidade de um atendimento humano para perguntas que são muito frequentes, para perguntas que se tivesse num documento, numa página, já responderiam, o seu bot pode responder isso. Entendeu? Próxima opção é um bot de atendimento ao cliente. Você pode criar, né, através do próprio Copilot do PVA, um bot de atendimento ao cliente, integrado ao Omnichannel, a algum canal de atendimento externo, e isso permite com que você integre aí o seu bot de atendimento ao Teams, a um site, e o seu usuário, além de ter perguntas respondidas automaticamente, caso o bot em si não tenha essa habilidade, a resposta pré-configurada, escalar para um agente que vai fazer todo o processo de responder, auxiliar, por exemplo, iniciando uma tratativa de reembolso, começando um processo de cancelamento de cartão, por exemplo, coisas em que um humano precisa ter essa autonomia. A gente pode ter aí um assistente interno para funcionários, onde ele auxilia com automações para tarefas internas. Se ele quiser, por exemplo, marcar a hora do dia dele, você pode criar ali uma automação com Power Automate para preencher no Dataverse todo o ponto, o dia a dia do usuário, buscar informações internas, reservar uma sala de reunião. Né? Você aumenta a produtividade do funcionário automatizando as tarefas dele e liberando tempo, né? Em que ele teria que entrar no sistema, por exemplo, para fazer tal tarefa, o próprio bot faz isso para ele. A gente tem também um bot de integração, automação de processos, que mais ou menos é uma mistura de tudo que eu já tenho falado anteriormente, né? A ideia, assim, do Copilot é ele ser robusto, de permitir a automação dos processos, de que você facilite com que o usuário, em um local só ali, naquele seu bot, naquele seu chatbot, ele resolva vários processos que seriam muito mais onerosos, né, que seriam muito mais trabalhosos, e o bot faça isso para ele. E a gente também tem a integração com a OpenAI, né? A Microsoft, no ano passado, ela começou esse processo de integração com a OpenAI e fez com que o PVA, o Copilot, né, até mesmo mudou de nome. Antigamente ele era o Power Virtual Agents. A partir dessa integração, dessa última leva de atualizações, ele passou a ser Copilot, né? Se integrou aí tanto com o Copilot do Bing, do Windows, e todos possuem o mesmo nome, pois são a inteligência artificial da Microsoft. E assim a gente tem a integração com o OpenAI, podendo fazer bots assim que gerem respostas, né? Até mesmo gerem imagens. Ele é um bot generativo com a nova inteligência mais avançada da própria OpenAI. Permite que você leia arquivos e crie respostas generativas em cima disso. Né? Ele permite ali uma coisa um pouco mais humanizada, não sendo assim não sendo congelado a estrutura que você fez ali com os seus blocos. Se o usuário disser X, responda Y, não. Ele vai ter essa interação mais parecida com o Chat GPT, com o próprio Copilot do Bing, né? Então, vamos voltar aqui. Por hoje, esse comecinho é essa introdução, espero que tenha dado para entender, tenha acendido aí uma chamazinha na sua cabeça para esse mundo do Copilot, entender o quão interessante é o Copilot e vamos ficar atento que nos próximos vídeos aí, nas próximas semanas, continuar a entender como criar, como começar a criar nossos bots, seja para você internamente, seja para você na empresa que você trabalha. Então, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar. Isso, valeu!